Lucas 10, versículo de número 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. 41. Orientou-lhe o Senhor Jesus, dizendo a Marta: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. 42. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas. Aleluia. E esta não lhe será tirada. Vou repetir o versículo 42. Estou lendo na King James atualizada. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém? Sente-se aí glorificando, exaltando o Senhor. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Louvado seja Deus. Eu quero me esforçar para dentro do tempo que me é concedido, para falar o seguinte assunto: que tipo de cristão sou? Que tipo de cristão sou? E quero ter por base a vida dessas duas mulheres, a saber, Marta e Maria. Marta e Maria, as quais tinham um irmão chamado Lázaro. Eles habitavam na cidade de Betânia, uma cidade que antecedia ou era antes da capital mundial, a saber, Jerusalém. E essa família não era composta por pai, mãe e filho. A família era composta por 3 irmãos. Lázaro não era pai, Marta não era esposa e mãe, e Maria não era filha de Lázaro e nem filha de Marta. Lázaro era irmão de Marta e irmão de Maria. Marta era irmã de Lázaro e irmã de Maria. E Maria era irmã de Lázaro e de Marta. Amém? Aleluia. Eu não sei se você tem tido o interesse ou a curiosidade, mas saber o tipo de cristão que sou, ou que você é, ou que nós somos, não faz mal. Até porque vivemos em um mundo onde as pessoas estão perdendo a noção a respeito de quem são. Por isso há pessoas que alimentam a ideia de que são um cachorro, outros alimentam a ideia de que são um bebê, já outros alimentam a ideia de que são uma mulher, outros se acham homens. As pessoas já não estão tendo tanta noção a respeito de si mesmos. É por isso que muitos pastores e pregadores têm abordado o tema identidade, trazendo à tona o que cada um de nós somos na pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, mais que vencedor, discípulo, membro do corpo, casa de Deus e o principal, filho de Deus. O texto qual lemos nos mostra para mim e para você, duas pessoas que de modo alegórico servem como símbolo da igreja, a saber, Marta e Maria. Na tipologia bíblica, a mulher na Bíblia é símbolo da igreja. Como símbolo da igreja, Marta e Maria simbolizam 2 tipos de igreja, quando não, 2 tipos de cristão. Como igreja ou como cristão, o que elas tinham em comum? Primeiro, eram irmãs.
Elas duas, como já foi dito a princípio, eram irmãs. Elas não eram parentes, elas não eram desconhecidas uma da outra, não eram inimigas ou intrigadas. Eram irmãs que conviviam uma com a outra, que se entrosavam, que comungavam uma com a outra. Elas eram irmãs que se relacionavam. E por se relacionarem, por viverem entrosamente dentro de um mesmo lar, ou debaixo do mesmo teto, por comungarem uma com a outra, elas eram íntimas, elas eram vinculadas, elas eram achegadas uma à outra. Não é à toa que encontramos em João capítulo 11, versículo 28, o caro escritor dizendo que depois que Marta falou com Jesus, ela seguiu de caminho à sua casa, e chegando ali chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. Subtende-se que para que nós venhamos falar com alguém em particular, temos que ser íntimos daquela pessoa. E para que sejamos íntimos de alguém ou de alguma pessoa, é necessário ter por base o relacionamento. E para que se tenha um relacionamento, é necessário se ter a proximidade. E elas tinham isso uma para com a outra, aproximação, relacionamento, e consequentemente tinham entre si intimidade. Amém? Glória a Deus. E isto eu e você basicamente temos em comum, basicamente falando, irmãos, né? As igrejas de Cristo, todos são irmãos. Todo aquele que está em Cristo, ele é um irmão. Até mesmo a igreja que anda ou vive desconcertado. Eu falo basicamente aqui, baseado em Apocalipse, onde ali narra a história de 7 igrejas. 7 igrejas em Apocalipse são elas mencionadas. Mas você acredita que apenas 2 são aprovadas por Jesus? E as outras 5 das 7 são reprovadas por Jesus? Mas mesmo essas 5 sendo reprovadas pelo Senhor, tinham os seus líderes, os seus anjos, os seus mensageiros ou os seus pastores na mão do Senhor. E aquelas 5 igrejas, mesmo desconcertadas, tinham o Senhor no centro, pois há um versículo no capítulo 1 que diz que havia um entre os candeeiros, e candeeiro ali é símbolo da igreja. Ou seja, mesmo Jesus estando no centro, havia igrejas desconcertadas. Olha só, havia igrejas fora do padrão, havia igrejas fora da vontade do Senhor. Olha só. E todo aquele que está em Cristo, ele, aleluia, é filho de Deus. Se você recebeu Jesus, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é meu irmão, você é minha irmã. Quantos aqui já receberam o Senhor? A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, dizendo: e veio para os seus, mas os seus não receberam. Só com este versículo aqui, o versículo 11, no caso, eu quebro a mentalidade mundana, então, que diz e tem coragem de abrir a boca dizendo que também é de Deus. Sim, é verdade, é de Deus, mas não significa que tem recebido Jesus. Porque aqueles que são de Deus antes de nós, os gentios, não acataram o Senhor, não receberam o Senhor. Nem à toa o versículo 11 diz: e veio para os seus, mas os seus não receberam. Ao versículo 12 diz: e se tu não der glória, tu está mal. E o que é que o versículo 12 diz, irmão Jailson? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Quantos aqui já receberam Jesus? Quantos aqui são agora filhos de Deus? Aleluia. E saiba e considere isso, que quando eu e você aceitamos o Senhor, foi 2 coelhos em uma cajadada só. Em Mateus capítulo 10, versículo 40 diz: quem me recebe, recebe aquele que me
Senhor Jesus, quem me recebe, ou quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. E eu pergunto, quem foi que enviou Jesus? O Pai nosso que está nos céus, devemos estar, independente se dávamos condição ou não, enviou o seu Filho amado não para nos condenar, mas para nos salvar. Quantos aqui sim são salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Quem tem glória na glória, quem tem aleluia, aleluia, glorifica o Senhor e dá uma salva de palmas ao nosso Deus e Pai. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh Deus, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 5, no versículo número 8, dizendo: mas Deus provou o seu amor para conosco, com Cristo morrendo por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós não dávamos condição, mas mesmo assim Deus provou que nos ama, através de seu Filho amado Jesus Cristo, sendo Ele crucificado, a fim de que viéssemos obter da parte dele o poder de sermos feitos filhos de Deus. Oh, glória a Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quantos aqui já tem o Espírito Santo confirmando, testificando no Espírito que você irmão é filho de Deus, que você irmã é filha de Deus? Se você já tem o Espírito Santo testificando isto, glorifica ao Senhor, exalta ao Senhor, pois Ele nos deu um Espírito não para termos medo, mas sim um Espírito que nos adota como filhos. Oh, glória a Jesus. Jesus disse em Mateus 23, versículo 8, dizendo: mas vocês não devem ser chamados de mestres, um só é o mestre de vocês, a saber, o Cristo, e todos vocês são irmãos. Você é meu irmão, irmã, você é meu irmão, irmão, nós somos irmãos. Vamos repetir essa frase qual? Nós somos irmãos. No 3, qual frase? Nós somos irmãos. No 3, 1, 2, 3. Nós somos irmãos. Sou glória. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Mas será que nós somos irmãos unidos? As irmãs Marta e Maria eram unidas, ou estavam, pelo menos a entender que eram unidos. Eu digo isso, pelo menos a entender antes de Jesus chegar. Quando Jesus chegou, a história já mudou. Já eu passo esse ponto. Mas, ainda nesse ponto, mas será que nós somos irmãos unidos? Eu não sei se você sabe, mas a união ela chama a atenção. Eu não sei se você sabe, mas a união ela gera espanto. Não é à toa que o Salmo 133, no verso número 1, o salmista expressa-se com espanto. Por isso ele começa dizendo: oh. Basta o e é com H. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na NVI diz: convivem em união. E conviver o que é? Ser próximo de alguém e com ele ter uma boa relação. Conviver o que, Diácono Jailson? Ser próximo de alguém e com ele ter uma boa relação. Olha só. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 está escrito: mas se andarmos na luz, como ele
na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma das maneiras ou formas praticamente, né? Aqui a luz da Bíblia, o versículo aí para todos lerem. Uma das formas que nós temos a purificação de nossos pecados é como estão andando na luz. E como é que eu expresso que estou andando na luz? Tendo comunhão uns com os outros. Muitos por aí afora, infelizmente, ou quando não, até eu, né? Isso até eu que sou diácono, imagina quem não é, bicho. Se eu fosse pastor, eu também falar, se até eu que sou pastor, né? Imagine que não é, ok? A gente está agindo e reagindo, ou quando não, vivendo só de boca, só de palavra. E assim sendo, às vezes é muito fácil nós dizermos que estamos na luz, quando na verdade nós não estamos. E quando é que a minha pessoa não está na luz? E quando é que a minha pessoa não está verdadeiramente no padrão da Escritura? Eu não ia ler isso aqui agora não, mas antes de entrar nesse versículo, o Senhor Jesus disse dizendo, da seguinte forma, em João 13:34, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só, e como eu venho dizendo, daqui a pouco nós só o risco, quando na verdade a gente solta mesmo para valer a palavra, dizendo que estamos na luz, mas na verdade nós não estamos. É por isso que João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele diz, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continue em trevas. Se estar na luz já é difícil, quanto mais amar o irmão, quanto mais amar a irmã, quanto mais viver ou tendo uma boa relação com o irmão e com o irmão, quanto mais viver entrosadamente, quanto mais conviver da forma que Deus se agrada, hein? Versículo 10 de 1 João 2 diz, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Olha só, se nós quisermos evitar de darmos razão para que alguém tropece, é necessário o quê? Permanecer na luz. De que forma? Amando o nosso irmão. O 11 diz, mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Olha só. Então vemos que até um certo ponto nós somos irmãos, mas será que nós somos irmãos unidos? Ser unido é um desafio. Você tira por aqueles que moram com você debaixo do mesmo teto. Daqui a acolá, todos nós temos a dificuldade de estar em concordância, em unidade, em um só pensamento, em um só propósito, em um só objetivo. Você que já está namorando, vá se acostumando. Você que já está namorando, além de se acostumando, vá amadurecendo, para daqui e ali e acolá ceder, para daqui e ali e acolá também se impor, porque nem tudo cola. Como disse a pessoa de Paulo aos Coríntios, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. É conveniente que a minha e a sua pessoa se esforce para que de fato nós não sejamos apenas irmãos, mas também sejamos irmãos unidos, como andando na luz, como Ele na luz está. Amém ou não amém? Amém.
e obedecendo a palavra do Senhor Jesus, o qual disse dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ó glória! Mas o irmão me ofendeu. Jesus, na oração do Pai Nosso, ensina que devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Mateus 6,14 afirma isto: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Quem planta perdão, colhe perdão, e quem não planta perdão, colhe condenação. Por quê? Porque disse Jesus dizendo: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quem quer colher condenação, dá glória a Deus. Mas quem quer colher perdão, glorifica, exalta, engrandece ao Senhor. Em Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. A gente veio aqui já. Perdoando-se mutuamente, ou perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês na pessoa de Cristo. Oh glória! Então, é isso que a instrução bíblica vem para nós, irmãos e irmãs: ser bondoso, ser compassivo, perdoando uns aos outros, assim como Deus. Olha o modelo para mim e para você. O modelo é quem? Deus, porque o versículo diz: assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O que aquelas irmãs tinham em comum? Além de irmãs, estavam na mesma casa. Além de irmãs, estavam na mesma casa, residência, imóvel. Eu e você temos isto em comum. O que? Além de irmãos, estamos na mesma casa. E agora, Josué, denominação, Adebrais. Além de irmãos, tendo eu e vocês em comum, estamos na mesma residência. E agora, Josué, ministério, qual? Madureira. Além de irmãos, tendo isso em comum, eu e você temos também em comum, estamos no mesmo imóvel. E agora, Josué, Reino de Deus. Reino de Deus. Estavam na mesma casa, residência, imóvel. E eu e você também temos isto em comum, que mesma denominação, Adebrais, mesmo ministério, Madureira, mesmo imóvel, aleluia, mesmo reino de Deus, oh glória a Deus. O que mais elas tinham em comum? Estavam servindo. Você vê no texto essas mulheres paradas, aí você pode dizer sim, quando Jesus chegou, ela não foi. Quando Jesus chegou, uma delas parou. Quando Jesus chegou, uma delas quis continuar a fazer o que já estava fazendo. Mas ambas estavam servindo antes de Jesus chegar. Há uma frase que o pastor Josué Gonçalves diz da seguinte forma, da seguinte maneira: quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Tem alguém que está servindo aí? Você serve. Tem alguém que não está servindo aí? Você não serve. Mas se você serve, serve. E quem não serve, pode passar a servir? Sim. É bom que sirva, sim ou não? É bom que sirva. Mas quem serve, serve. Quem não serve, não serve. E elas, por estarem servindo, não estavam de braços cruzados, não estavam distraídas, não estavam entretidas, não estavam embaraçadas com coisas desta vida. Coisas tais que todo o cristão está sujeito a ficar embaraçado, confuso, atrapalhado, perturbado. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz: ninguém que milita, o que é milita? Milita vem de militância. Militância significa lutar por uma causa. Ninguém que milita, ou seja, luta por uma causa, se embaraça com o negócio desta vida. Olha só, Jesus entra na casa daquela mulher, mas aquela mulher continua ali a querer
fazer o que já estava fazendo. Quando ela expressa em querer continuar, já está expressando o quê? Embaraço. Embaraço. E o que é embaraço? Embaraço vem de embaraçar, e embaraçar significa se atrapalhar, se perturbar, ocasionar desordem, confusão. E ela se perturbou. O mentor que disse: Senhor, tu não se incomoda com que a minha irmã me deixe sozinha, com todos os afazeres do lar, da casa? Se perturbou. E com essa pergunta, ela já queria ali ocasionar o quê? Uma confusão. Queria fazer Jesus se levantar contra a irmã dela, para ordená-la a se levantar e continuar com os afazeres. Ainda 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, na NBV, Nova Bíblia Viva, diz: e como soldado, não se deixe prender pelos negócios deste mundo. Olha só como é que diz a NBV: não se deixe prender. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz da seguinte maneira, na parte B: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser preso por nenhuma delas. Eu pergunto a você, meu irmão, eu pergunto a você, minha irmã, o que é que tem te prendido? O que tem te aprisionado? É o que, irmão? É o que, irmã? O que está te impedindo de agradar aquele que te alistou para o seu exército? Sim. O que está intervindo, o que está interceptando o teu viver diário com o Senhor? O que tem roubado o teu tempo? O que tem te impedido de agradar aquele, de satisfazer aquele que te alistou? Vou repetir o versículo: e como soldado, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Mas eu creio, irmão, que aqui tem pessoas que se esforçam, empregam unhas e dentes, quando também, principalmente fé, quando a gente vence o mundo, sim, estão dedicados, estão empenhados em evitar de ser presos pelos negócios ou pelas coisas desta vida, e com qual propósito? De agradar ao Senhor. Se é verdade que aqui tem irmãos assim, se é verdade que aqui tem crente assim, se é verdade que aqui tem cristão assim, se manifesta com glória, se manifesta com alegria, glorifica, exalta o Senhor. O Senhor almeja, deseja, porque nós venhamos ter equilíbrio. Elas estavam servindo, não estavam com negligência, não estavam sendo descuidadas, não estavam sem diligência. Em 1 Timóteo 4,14 diz: não seja negligente. A instrução que Paulo deu a seu filho na fé chamado Timóteo também serve para mim e para você. Amém ou amém? Serve para mim e para você qual? Não seja negligente. No versículo 15 diz: seja diligente, ou seja cuidadoso, seja prudente, seja zeloso. Elas, por estarem servindo, não estavam dormindo, estavam nem sendo irresponsáveis, tanto consigo quanto com os outros. Não estavam dormindo, nem sendo irresponsáveis, tanto consigo quanto com os outros. Para os que estão dormindo, em Efésios 5,14, o versículo diz: desperta tu que dormes. Para os que não estão sendo cuidadosos consigo e com os outros, em 1 Timóteo 4,16 diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo assim salvará tanto a ti quanto os que te ouvem. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 2 também diz:
desperta e fortalece os demais que estão quase morrendo. Elas estavam servindo juntas, no mesmo propósito, qual? Cuidando da casa, arrumando a casa, zelando a casa. O que elas não tinham em comum? O interior, ou seja, a mente e o coração. O que elas não tinham em comum, diácono Jailson? A mente e o coração. Como assim? Uma estava ansiosa e afligida pela ansiedade e aflição. Não é à toa que o versículo 40 diz da seguinte maneira, da seguinte forma, nas palavras do Senhor Jesus: inquiriu-lhe, no versículo 41, orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. E a outra estava livre e desimpedida de emoções e circunstâncias negativas da vida. A outra estava o quê? A outra estava livre e desimpedida de emoções e de circunstâncias negativas da vida. Elas não tinham isto em comum, que o interior, ou seja, a mente e o coração. Uma estava ansiosa e afligida, a outra livre e desimpedida de ansiedade e de aflição. E você, meu irmão? Você está aqui, nesse momento, me escutando. Nesse ponto, você acha que tem semelhança com quem? Com Marta ou com Marta? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, por 3 vezes ou 4 vezes, ele fala: não estejam ansiosos, não fiquem inquietos. Nas palavras do pastor Paulo Júnior, ficar ansioso ou ficar inquieto, quando não, preocupado, fazendo o contrário daquilo que o Senhor disse, né, lá em João capítulo 14, versículo 1, dizendo: não se turbe, e turbe é a abreviação de perturbe, ou seja, não perturbe o vosso coração. Nas palavras do pastor Paulo Júnior, quando a gente se perturba, quando a gente fica inquieto, quando a gente fica ansioso, nós estamos pecando contra o Senhor. Olha só, uma era dedicada ao serviço, quem? Marta. E era. Uma era dedicada ao serviço e a outra era dedicada à devoção, quem? Maria. Uma dedicada ao serviço, Marta, no versículo 40 você vê: Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. E a outra dedicada à devoção, Maria, aonde? Versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta, em João 12, versículo 2 diz: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Essa era dedicada ao serviço. E Maria, também em João 12, mas versículo 3 dizendo: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, o derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Maria era dedicada à devoção. E você, meu irmão? Com quem você tem semelhança? Com Marta, aplicada ao serviço, ou com Maria, aplicada à devoção? As duas. Eita glória! Perceba aqui no texto, quando era hora de trabalhar, Maria não estava na devoção. Perceba aqui no texto, quando foi momento de devoção, Marta queria continuar no trabalho. Aí tem crente, vou só abrir um leque aqui, não está aqui no sermão não, nem no esboço. Mas tem crente que na segunda, na sexta e no domingo não quer abrir mão do serviço. Ou seja, a hora da devoção. O que elas deveriam ter em comum? Discernimento. Será que nós temos discernimento para quê? Para separar os momentos. Ou seja, quando Jesus chegou, já não era mais momento de continuar com o serviço.
que elas deveriam ter em comum? Consideração pelas pessoas. Marta não considerou, Maria sim. Se Marta foi capaz de fazer o que fez com Jesus e com sua igreja, é porque o versículo 38 diz que chegou Jesus e os seus discípulos, a sua igreja. Se Marta foi capaz de fazer o que fez com Jesus e com a sua igreja, ela era capaz de fazer com qualquer pessoa. Já Maria não destratou a visita, embora inesperada, principalmente quando não era qualquer pessoa e grupo que as visitavam, mas era Jesus e seus discípulos, ou seja, a sua igreja. Será que nós temos tido discernimento? De ter discernimento não faz mal. Discernimento basicamente para separar momento. Quando é momento de brincadeira, quando é momento de se impor, quando é momento de falar sério, quando é momento de prosar, quando é momento de relaxar, quando é momento de desopilar, quando é momento de liberar perdão e pedir perdão. Será que nós temos discernimento para separar os momentos? Glória a Deus. Jesus ficou ali, provavelmente, vou chutar aqui, não por causa de Marta, embora em João capítulo 11, versículo 5, o texto diz: e Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Mas acredito eu que Jesus ficou ali mais por Maria, a qual resolveu dar-lhe ou dar a ele a atenção. Praticamente estava colocando em prática um de seus próprios ensinamentos. Lucas 10, versículo 5 diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz nesta casa. Se houver ali um homem de paz, no caso do texto aí foi uma mulher, se houver ali uma mulher de paz, a paz de vocês repousará sobre ela, senão ela voltará para vocês. Olha só. Então penso eu comigo que Jesus ficou ali propriamente por Maria, a qual abriu mão do que estava fazendo, sacrificou, ou seja, deixou de canto, deixou de lado o que estava fazendo para dar atenção ao Senhor Jesus. O que elas deveriam ter em comum? Consideração pelo descanso. Não adianta saber se não considera o quê? Que temos que descansar. Muitas pessoas sabem disso e daquilo, mas não consideram. O só saber não adianta. Muitas pessoas sabem que tem que largar o cigarro, muitas pessoas sabem que tem que largar o álcool, muitas pessoas sabem que tem que largar a mentira, muitas pessoas sabem que tem que largar a desonestidade, mas não adianta saber se não considera. E por não considerar, não larga. Somente Maria viu que a chegada de Jesus foi um momento propício para descansar. Onde é que encontra isso? Quando ela se assentou. E quando ela se assenta, elas gastam energia ou descansam? Somente Maria viu que a chegada de Jesus era um momento propício para descansar. Em outras palavras, temos que enxergar o que está conspirando ao nosso favor. Maria não chegou a isso. Você tem observado, irmão e irmã, que em meio às dificuldades, em meio aos apertos, em meio às tribulações, tem no mínimo uma coisa conspirando a teu favor? Quando não é no mínimo uma pessoa conspirando a teu favor, às vezes é o teu pai, às vezes é a tua mãe, às vezes é a tua esposa, ou quando não, às vezes teu pai e tua mãe estão contra ti, a tua esposa está contra ti. Não acreditando em um sonho que faz sentido, não acreditando em um projeto, não acreditando no teu ministério. Ontem eu não sabia que o pastor Eliseu Rodrigues é irmão do levita, vamos chamar assim, Felipe Rodrigues. E disse o Eliseu Rodrigues que tocava, cantava e era compositor. E quando o irmão dele tentando, além de cantar, tocar a ele a glória, ele começou a mangar, como diz o cearense. Aí vem a mãe de Eliseu e diz: cuidado, viu?
Por quê? Porque Deus pode tirar a unção de ti e colocar nele. Aí o pastor Eliseu vai e diz, e eu corro mesmo, que desde aquele dia eu não toco mais, eu não canto mais, eu não sou mais compositor. Aí eu olho para ele, eu vejo que está nele. Então Deus tirou a unção de mim e colocou nele. Olha só. Então, meus caros irmãos, nós temos que enxergar. E para enxergar, nós temos que ser pacientes. Só Maria, o que elas deveriam ter em comum? Paciência. Só Maria foi paciente o bastante para parar um pouco com toda a demanda doméstica. E o que é que diz, aleluia, em Romanos 12, versículo 12? Sejam pacientes na tribulação. Só alguém com paciência enxerga uma oportunidade propícia. Para o quê? Para o descanso. Pois alguém com paciência é que consegue chegar às oportunidades ao seu favor. Eu vou repetir essa frase aqui, meu irmão, eu acho que você não escutou direito, porque você tivesse escutado, você tinha dado um glória junto com a Imaculada. E qual é a frase, irmão Jairson? Pois alguém com paciência é que consegue chegar às oportunidades ao seu favor. Exemplo, nós temos Pedro na prisão, em Atos capítulo 12. O texto diz que Pedro foi preso no dia dos pães asmos, para melhor entendimento da Páscoa. E o texto diz que um dia antes dele ser apresentado à júri, o texto diz que ele dormiu, e não dormiu de manhã e nem de tarde, ele dormiu à noite. E no versículo 5 diz que a igreja fazia incessante oração por ele, perante Deus, nosso Pai. E por que Pedro dormiu, ou estava dormindo? Porque ele enxergou algo que conspirava ao seu favor. O que? Os dias dos pães asmos. Porque eram 7 dias, e dentro desses 7 dias não podia matar pessoa alguma. Ele enxergou isso, ele enxergou esta oportunidade para quê? Orar durante o dia, orar durante a manhã, orar durante a tarde e descansar à noite. Não sei eu se ele sabia que a igreja fazia incessante oração por ele perante Deus, mas acredito eu que ele não deixou de fazer as suas próprias orações a Deus. Não é porque você sabe ou não sabe, irmão, que tem alguém orando por você, mas conveniente é você orar por você. Conveniente é você sacrificar por si mesmo, por si mesmo. Não sejamos crentes 6 horas. Como é que é isso aí? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, você pode até pedir ajuda, 6 horas por mim, mas não deixe de orar por você. Pedro foi paciente. O que as deveriam ter em comum? Apreço pela devoção. Significado da palavra devoção: afeição intensa a Deus, dedicação, amor ou afeto demonstrado para com Deus. Só Maria parou o que estava fazendo para devotar Jesus, Marta não. Devoção é uma prática que todo cristão deve valorizar, pois é praticando que geramos intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E uma das formas principais de nós devotarmos a Deus não é na frente dos holofotes humanos, ou seja, os olhos. A forma principal de nós devotarmos a Deus é num secreto. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E Maria, por expressar devoção, aleluia, ao Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, ela foi recompensada publicamente. Próprio na Bíblia, Diácono Jailson, versículo 42 diz:
Todavia, uma só coisa necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. E ele disse isto porque tinha alguém lá no porta, para que ele viesse mandar com que Maria deixasse de estar aos seus pés, para dar continuidade em trabalhar, em cuidar, em zelar, em arrumar a casa. Mas Maria, por considerar que a devoção ao Senhor é mais importante, quando não é essencial, quando não é necessário, quando não é inevitável, sim, ela abriu mão dos afazeres para estar aos pés do Senhor. Oh, glória! Fique de pé para parecer que está acabando. Glória a Deus. Eu não sei se você prestou atenção quando eu recebi aqui o versículo 6 de Mateus 6. Quando também eu não sei se você sabe que no capítulo 6 Jesus está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é ele subdividido em 3 capítulos, a saber, o 5, o 6 e o 7. E Jesus ali não está falando para a multidão. Jesus foi para o monte para falar exclusivamente para os seus discípulos. Eu quero crer que na noite desse dia aqui estão presentes apenas aqueles que são discípulos. O que é um discípulo? É um aluno, é um aprendiz, é alguém que aprende para pôr em prática. E Jesus está falando para muitos discípulos, mas mesmo falando para muitos discípulos, ele começa a se expressar como se estivesse falando para apenas uma pessoa. É por isso que você vê aqui por várias vezes, ou quando não, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a segunda pessoa do singular. Por 6 vezes a segunda pessoa do singular é empregada. E qual é a segunda pessoa do singular? O primeiro é eu, o segundo é tu. Aí você dizia, mas a segunda pessoa é o tu. Por isso ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ei, o Senhor quer intimidade contigo, irmão. O Senhor quer intimidade contigo. O Senhor quer com que você se relacione com Ele, para que você tenha com Ele mais e mais, além de a proximidade e intimidade. O Senhor não quer que eu e você estejamos embaraçados, confusos ou atrapalhados com coisas desta vida. Muito pelo contrário, o Senhor quer com que eu e você sejamos desprendidos, para principalmente sermos devotos, achegados, íntimos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. O teu povo que ouviu esta palavra, Senhor. Te louvamos, te exaltamos por tua bondade e misericórdia empregada para conosco na noite desse dia. Muito obrigado por esta mensagem, a qual nos impulsiona, Senhor, a sermos mais, ó Deus, dedicados à devoção, dedicados à intimidade, dedicados ao relacionamento. Pai, nos ajude, abra o nosso entendimento. A tua palavra diz que o Senhor não é Deus de confusão. E se nós estamos confusos, ó Senhor, se nós estamos atrapalhados, ó Deus, se nós estamos embaraçados, ó Pai, com alguma coisa, ou quando não com alguém, Senhor, quando não com um pensamento, com um sentimento, com uma emoção, sim, nos desprenda, Senhor, delibera da unção do teu Santo Espírito, a qual despedaça todo o jugo e nos conceda a unção de teu
filho amado, Senhor, o fardo, o jugo de teu filho amado, o qual, Senhor, é suave. Pai, em nome de Jesus, nos desprenda, Senhor, nos desamarre, Senhor. Abre o entendimento deste homem, abre o entendimento desta mulher, abre o entendimento desta jovem, deste adulto, desta irmã, Senhor, sim, deste irmão, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, presos em alguma coisa que interfere na intimidade entre nós e Ti. Pai, em nome de teu Filho Jesus, muito obrigado por esta noite ímpar singular que o Senhor concede a cada um de nós que aqui se faz presente. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. E declaramos a Deus, amém. Louvado seja Deus. As palmas de ao Senhor. Exalta a Deus, nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.